aqui de novo para dar uma dica bem interessante para quem vai tirar o visto para os Estados Unidos, tá certo? Quem vai fazer a entrevista com mais de uma pessoa, eu vou dar algumas dicas legais que nós passamos, a nossa experiência e que pode funcionar com você também, tá certo? O primeiro passo para você tirar o seu visto para os Estados Unidos é você ter um passaporte válido. Todo mundo já sabe como tirar o passaporte, tem que ir no site da Polícia Federal, solicitar o passaporte, preenche o formulário no próprio site, paga uma taxa, deve estar em torno de R$ 258 aproximadamente, e então você entra já no site dos Estados Unidos para fazer o visto, tá certo? Primeiro passo antes da entrevista, na verdade, é você preencher o formulário DS-160. Esse formulário, ele é imprescindível para a sua entrevista, uma vez que tudo que tiver no formulário vai ser o que ele vai te perguntar na sua entrevista pessoalmente. Então é importante, muito importante, em todos os passos, você não mentir. Sempre opte por falar a verdade, porque se você mentir e for descoberto que está mentindo, você vai ter o seu visto negado e dificilmente vai conseguir a aprovação de um novo visto. Então, o primeiro passo é preencher esse formulário. O formulário, disseram para mim que eu entrava no site e eu ia ter como apertar lá nos locais de preenchimento e aparecer em português. Não aconteceu comigo. Então, o que eu fiz para poder não errar no formulário DS-160? Eu abri o Google Tradutor e cada vez que eu não sabia o que estava me perguntando, o Google traduzia e fui preenchendo passo a passo para fazer esse formulário. O que acontece? Eu fiz o meu formulário do meu esposo e do meu filho. Meu filho é menor de idade. Então, quando eu estava fazendo o formulário, eu percebi que nem todo formulário é igual. Em algumas questões, dependendo do que você for apresentando antes, ele pode modificar. Então não se bitule a achar que já sabe o que está perguntando. É sempre bom você ir para o Google para responder as perguntas. Porque ele quer saber se você tem alguma residência fixa, com quem você mora, o que você faz. E no caso da gente, o que aconteceu? No meu esposo, que ele era aposentado, me perguntou sobre os últimos empregos que ele tinha trabalhado, as últimas faculdades onde ele estudou. Então é importante você ter todos esses dados em mãos quando for preencher o formulário, porque você tem um prazo de preenchimento. Se demorar, você vai salvando e depois você pode voltar pelo número do formulário que você gravar lá, você consegue reabrir o formulário e complementar o que estava faltando por preencher. Uma coisa interessante também que aconteceu conosco é que se você não vai viajar sozinho, vai viajar com mais alguém, você pode, na hora que está preenchendo o formulário, já ir anexando os próximos formulários. Por quê? Na hora que a gente foi fazer a entrevista, eu já tinha perguntado para várias pessoas como é que funcionava, como é que eu ia para fazer lá, e ninguém me deu informação exatamente como acontece. Eu estava achando que nós iríamos para uma entrevista, sentaríamos numa mesinha, íamos ser entrevistados individualmente, o meu filho seria escolhido com quem é que ele iria ficar e eles iam então confrontar nossas respostas. Não é bem assim. Então, se você vai viajar com sua família, você já preenche os 3 formulários juntos, ou 4, ou 5, porque a entrevista vai ser coletiva. Eles vão se reunir, todos vão ser entrevistados ao mesmo tempo. Então, é uma preocupação a menos você saber que está com todo mundo, você não vai se sentir tão desconfortável e ficar sozinha com uma pessoa que você sabe que está ali para saber, achar se você está ou não mentindo, como é que vai ter a tua realidade lá. Então, mantenha calma, que é uma coisa também importantíssima na hora dessa entrevista. Interessante também é que eu errei o formulário do meu filho. E, coincidentemente, não sabia que eu tinha errado, eu liguei para o CASV para confirmar alguns dados, como é que eu faria para marcar, quais eram os procedimentos. Eles me atenderam muito bem, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto. Por telefone, fui muito bem tratada, atendida em português. E quando ela consultou meu formulário, ela percebeu que eu havia colocado que meu filho já tinha viajado para os Estados Unidos antes. E era quase impossível, eu nunca tinha tido um visto, era a primeira vez. E eu tinha preenchido esse formulário errado sem saber. E ela conseguiu fazer a alteração por telefone, então já ajudou muito. Eu não corri o risco de errar o formulário e ter que começar tudo de novo. Então, menos mal, eles consertam e o atendimento é ótimo. Então, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o CASV, que eles vão te atender e vão tirar as suas dúvidas também. Depois que você preenche o DS-160, chega a hora de fazer o pagamento. Você tem 2 opções de fazer o pagamento. Você pode imprimir boleto bancário ou fazer o débito no cartão de crédito. Se você fizer boleto bancário, você não vai conseguir fazer o agendamento das entrevistas no mesmo dia. Você vai esperar a compensação do boleto para poder fazer o agendamento. Caso tenha optado por cartão de crédito, assim que você efetua o pagamento, confirmada a compra, você já pode entrar num outro site onde você vai colocar as datas possíveis de você fazer a marcação. Como são poucos consulados e você
pode ter que viajar para ir para um consulado fazer a entrevista, é interessante você marcar tudo num dia só se você morar distante. Como nós moramos próximos e eu não queria faltar ao trabalho, eu queria chegar mais cedo, eu marquei um dia para tirar as fotos e fazer as digitais e no outro dia para fazer a entrevista. Então fica a seu critério, porque dá tempo de você fazer as entrevistas pela manhã e depois passar direto para o consulado, porque não fica tão distante. Eu fiz aqui em Recife, o CASV fica no Pina, lá finalzinho de Boa Viagem, e o consulado americano fica no centro da cidade. Então é em torno de 15 a 20 minutos de táxi ou de Uber para você se deslocar entre um e outro. E como eles são muito pontuais, você não tem tanto risco de perder a sua entrevista. Então é interessante você marcar, se vier de longe, no mesmo dia, manhã, tarde, ou manhã, 7 horas da manhã e o outro já de 10, 11 horas da manhã, porque dá tempo de fazer as duas coisas no mesmo dia. Então, após você pagar essa taxa, você marca o agendamento. Quando fomos fazer o agendamento, por mais que tenha sido dito milhões de vezes que não podia levar determinadas coisas, aconteceu também conosco. Meu esposo levou uma carteirinha, uma bolsinha que tinha algumas coisas que não passavam, tipo um isqueiro, tinha uma tesourinha, e eles não permitem de forma alguma que você entre no CASV com esses objetos. A única coisa que é permitido para entrar no CASV, não no consulado, é com o celular. Então, nós tivemos que pagar uma pessoa para pegar os nossos objetos e ficar com eles, que fica assim na frente. Foi um fiteiro, uma pessoa que segurou as nossas coisas, cobrou uma taxa absurda pelo fato de ser uma coisa tão simples, já que o carro estava muito longe, a gente não teve como ir até o carro e a gente teve que pagar. Então, eu aconselho não trazer o que não pode entrar no consulado nem no CASV, porque se você levar, você vai dar a viagem perdida. Uma outra coisa que eu cometi o erro que eu não sabia é que eu tinha suposto, imaginado que eles iam pegar meus documentos, analisar e no outro dia seria a entrevista. Não é assim também. Você não precisa levar nenhum documento ao CASV, somente o seu passaporte. Eles vão colocar um adesivo no seu passaporte dizendo o dia da entrevista. Leve também o comprovante do DS 160, porque vai precisar dessa numeração para você poder fazer as fotos e tirar as digitais, impressões digitais. Depois que você passa por esse fato, é só você marcar agora a entrevista. Já está marcada, você vai seguir para o consulado para a entrevista. Importante chegar 15, 20 minutos antes. Tem uma fila bem grande atrás e ela vai chamando à medida que vai chegando o seu horário. Em torno de meia hora antes ele já está começando a chamar. Mas também tem dia que tem muita gente, enfim. Então é importante chegar, a fila fica pelo lado de fora. E lá sim, você não pode entrar com nada nas suas mãos. Somente uma carteira se for muito pequena, não pode levar celular, isqueiro, nada desse tipo que vá ser barrado na entrada. E você não vai ter muito onde colocar. Então, caso você esteja com algum desses objetos, já tente deixar em algum outro lugar. Também tem pessoas lá próximos que cobram taxas para ficar com os objetos, caso você não tenha realmente onde colocar. Então, a gente passa por um detector de metais e entra nas cabines para fazer as entrevistas. Depois você passa pela portaria, você vai ter uma outra entrada e esperar mais uma vez até ser chamado. Nós ficamos numa fila em pé e vendo os guichês. Foi aí que eu descobri que não era uma sala, você fechado, sentado, conversando com a pessoa. Você fica em pé esperando e vendo as outras pessoas serem atendidas. Você consegue ouvir algumas coisas, eu estava tão tensa que eu não conseguia ouvir nada, mas assim, você tem como ter uma noção se a pessoa está sendo aprovada, se não está, e o que eles podem perguntar. Entendeu? Então, no dia da entrevista, chegue cedo. E no caso nosso, como nós fizemos o 10-160 todo junto, nós fomos chamados juntos. E mais uma vez eu não sabia e eu levei um monte de papel, levei tudo separado, que era meu, que era do meu esposo, que era do meu filho. E levei cópias também, não precisa das xerox, eu só precisava mostrar os originais. E uma coisa interessante é que você só deve responder aquilo que for perguntado e só apresentar o documento físico se eles te pedirem. Essa informação também você vai ter na hora que você chegar lá para ser atendido, que você não deve mostrar antes de pedir. Eu levei muita coisa, levei escritura de casa, levei documentos do trabalho, levei comprovante de aposentadoria do meu esposo, levei documento da escola do meu filho, declaração da escola, plano de saúde, enfim, você pode levar o máximo de coisas, você tem documento dos carros, enfim, você pode levar o que você quiser
que você acha que pode ser útil, pode ser apresentado lá e que você mencionou no seu DS 160, tá certo? Não tentem inventar ou criar expectativas. Levei também comprovante de extratos bancários, não foi pedido. E eu vou dizer para vocês exatamente o que é que ela me perguntou, o que ela perguntou para o meu esposo e como foi a nossa entrevista de verdade. Então, mais uma vez, eu repito e reforço para vocês. Não mintam. É imprescindível que vocês não mintam, falem a verdade, porque é muito mais fácil você conquistar alguma coisa por ter contado a verdade do que você correr o risco de ter até um visto aprovado e de repente chegar na alfândega e ser barrado, porque você sabe que não é só o visto lá. Eles podem te desembarcar lá e dizer, não, você vai voltar, porque você estava mentindo. Então, sempre prezem por falar a verdade. E no nosso caso, não foi diferente. Nós fomos lá tranquilo, eu falei com meu filho, ele só tem 6 anos, e eu contei pra ele o que a gente ia fazer e ele ficou meio assim, meio tímido, mas ele foi lá e estava disposto até a responder algumas perguntas. Eles perguntaram logo de cara se a gente já tinha feito viagem internacional. Eu nunca fiz, e meu esposo já fez no passado, mas há muito tempo atrás, e aí ele falou, não, já fui, mas faz muito tempo, mas nunca fui aos Estados Unidos, nunca tirou um visto oficialmente. Então, o guichê lhe atende em pé. E nós tínhamos várias opções. De repente, eu peguei uma moça, ela estava meio fechada, muito séria. E eu disse, nossa, ela não está nem sorrindo. Você dá um bom dia e ela, bom dia tal, mas ela muito tímida, muito fechada. E a primeira pergunta que ela nos fez foi, para onde vocês vão? E nós respondemos, vamos para Orlando. E aí ela já me perguntou, o que você vai fazer lá, né? E a gente foi comentando que a gente ia para conhecer os parques, enfim. E uma das coisas principais que ela me perguntou foi, vocês declaram imposto de renda? E aí nós dissemos que sim. E então ela pediu para ver nossas declarações do imposto de renda. Na declaração do imposto de renda já constava todos os bens que nós possuímos, os carros, constava a casa, enfim. Então ela foi fazendo perguntas baseadas no que estava na declaração do imposto de renda. Então ela me perguntou onde que eu trabalhava. Eu já apresentei a minha carteira de trabalho para ela. E aí eu falei onde eu trabalhava. Perguntou para mim quanto tempo eu estava trabalhando nessa empresa. Eu trabalho nessa empresa há mais de 17 anos, então eu mostrei isso para ela, apresentei a carteira comprovando tudo isso. E ela virou para o meu esposo e perguntou, e você, onde é que você trabalha? E aí ele falou que já era aposentado, mas que nós temos alguns comércios. E ela perguntou de que era o comércio, onde ficava, qual era a localização, o que é que ele fazia. Enfim, foi fazendo perguntas mais detalhadas. Então, foi quando ela nos perguntou, meu esposo tem uma aposentadoria, tem uma pensão, e ela perguntou, que pensão por morte é essa? E aí ele disse, não, da minha primeira esposa que faleceu e eu tenho essa pensão. Então, ela foi fazendo pergunta baseada nos documentos que nós apresentamos. Ele mostrou também os comprovantes do pensão, da aposentadoria, e ela foi analisando aquilo ali. Quando ela chegou no meu filho, conversando com ele, foi quando ela perguntou para nós assim, o que é que vocês vão fazer lá de fato? E aí eu disse que nós temos um sonho de viajar, de ir para o parque da Disney, porque meu filho começou a mexer na internet, descobriu um hotel muito legal lá na Legolândia e que ele queria ir para esse hotel. Foi aí que ela se virou para meu filho e chamou ele para a entrevista. E ele perguntou diretamente para ele, o que você vai fazer lá? E ele falou, eu vou para a Legolândia. E ela disse, o que tem de legal lá que você quer ir para lá? E aí ele disse, não, porque tem um hotel que tem um cofre e nós colocamos a senha do quarto, dá um código e nessa senha você ganha um brinquedo que é um Lego. E tem uma piscina de Legos gigantescas e tal, e ela brincou com ele, foi quando ela entrosou mais conosco, perguntou para ele se ele sabia nadar, e aí ele falou para ela, não precisa saber nadar, porque a piscina é só de Legos. Então ela descontraiu conosco um pouco, ela entendeu que a gente estava indo fazer somente uma viagem de passeio, que não era nada com intenção de ficar ou de morar nos Estados Unidos, que é isso que você precisa provar para eles, que a sua intenção não é de moradia, que você vai e que você volta, que você tem condições de ir e de voltar. Ela perguntou também o período que a gente pretende ir, enfim. O mais importante é você tratar com naturalidade a situação, igual ao final de toda essa entrevista, de ela perguntar e Carlinhos conversar com ela, enfim, ela falou assim, parabéns, vocês vão para a Disney. E foi uma alegria para nós saímos de lá pulando de alegria, porque apesar de ser uma viagem curta que vamos fazer, mas é um sonho que nós queremos realizar. E eu queria dizer para vocês que cada sonho que a gente tem, ele é vivido e batalhado com muito esforço. Nós fizemos todos um planejamento para chegar lá. E nesse canal a gente tem apresentado coisas sobre sonhos, sobre como você consegue realizar o seu sonho também. E eu acredito que se você também tem esse sonho de viajar, de fazer uma viagem
de lazer, um passeio como esse, ou até de fazer uma outra coisa, você pode conseguir. Então, nós estamos deixando essa dica para vocês que estão viajando. Quem tiver interesse em for fazer a entrevista, já tem algumas ideias agora do que eles vão perguntar para vocês. E se vocês quiserem saber como vai ser a nossa viagem, é só vocês acompanharem o canal, que a gente vai estar sempre trazendo novidades e mostrando um pouquinho de como vai ser essa nossa estadia por lá, um pouco tempo que nós ficarmos. Então, se você gostou desse vídeo, se ele te agregou algum valor, se você aprendeu alguma coisa, se foi útil para você, dá um curtir aqui no vídeo e se inscreve no canal para você poder conhecer mais e aproveitar cada dica que a gente puder passar para vocês aqui.